Tá na hora já, então faça como guarda-chuva, seja útil, mas aberto. Seja igual o livro, mas aberto. A sua mente esteja aberta a esses conhecimentos. E estamos aqui, eu fico muito feliz, viu, irmão? Amém. Hoje nós queremos falar com vocês a respeito de um fenômeno da vida espiritual chamado capital de graças. O que é o capital de graças? É tudo aquilo que, em nome, né, dos bons atos que eu faço, que você faz, está reservado no céu. É do conhecimento de Deus. Deus leva em conta. Então o nome disso é capital de graças. O movimento de Schoenstatt, da Mãe Rainha Três Vezes Admirável, tem uma outra explicação do capital de graças com Nossa Senhora Mãe Rainha Três Vezes Admirável. Mas o capital de graças aqui não é de forma nenhuma da mesma espiritualidade do movimento de Schoenstatt. O capital de graças é aquela reserva de bênçãos que está destinada a você por causa dos seus atos, por causa de suas atitudes, por causa das suas virtudes. Você sabia que tem um capital de graças à sua disposição, chamado graça satisfatória? Repita comigo onde você está. Eu tenho um capital de graças. Eu tenho um capital de graças. Graças satisfatórias. Graças satisfatórias. E por isso, Hermeson, muita gente sofre sem saber que tem um capital de graça à sua disposição, que vem da onde? Das nossas boas obras. De coisas que você fez, do bem que você fez, que você nem lembra, graças a Deus. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, com as irmãs consagradas da comunidade Cristo Dorme, com o nosso coordenador geral, com todo o povo que nos acompanha, o capital de graças. Não se desespere. O Senhor me disse que você está muito feliz com essa notícia agora. Você tem, da parte de Deus, um capital de graças. Entendeu, Hermeson? Entendi, irmão. Quando o senhor fala capital de graça, aí exatamente uma reserva que o senhor está falando, que durante o nosso processo de vida, da nossa caminhada, a gente vai fazendo um bem, mas não sabe a quem, mas vai sendo depositado. Não corre juro, mas está ali à disposição. O Pai sabe. E vai acompanhando, vai acompanhando. Por muitas vezes a gente recebe uma graça, alguma coisa, sem ver e sem para quê. E diz, olha como Deus fez. Talvez já tenha recuperado um pouquinho dessa graça. É assim? Sim, sim. Então, um depósito de bondades que a gente vai fazendo e nem sabe como, mas agradou a Deus, porque a gente fez algo que agradou a Deus e vai ali armazenando. Exato. O contrário também é verdade? O contrário também. A palavra de Deus em Mateus, no Evangelho 7, diz: com a mesma medida que você medir, você será medido. Então o mal que eu faço também vai descapitalizando esse recurso divino que é a graça satisfatória. Eita, eu vou começar a pedir perdão agora. Sim, um santo desse, olha. Só falta o processo para beatificação, não é? Irmã Neide, a irmã, o que é que sente quando sabe que tem um capital de graça à sua disposição? É muita maravilha de Deus na vida da gente, né, irmão? É muito bom. Fidelidade de Deus, né? É muito bom Deus ser fiel a gente e a gente ser fiel a Deus, né? Como é bom. Muitas graças eu já recebi, muitas mesmo, viu? Só tenho que louvar e agradecer, né? Amém. Estar com Deus todo dia é a melhor coisa do mundo. Irmã Estela, o que a irmã acha do capital de graças, né? É uma bênção que Deus nos dá, né? Então, como o senhor disse aí, a gente vai recebendo o crédito, né, de Deus para nossas bênçãos, receber as nossas bênçãos. Deus nos abençoe sempre, que a gente tenha sempre discernimento para saber agir, fazer o bem, para que a gente tenha esse capital, né? E as pessoas perguntam, então como eu devo rezar? Cobrando a Deus esse capital de graças? Não, apenas dizendo, Senhor, por tua infinita misericórdia e pelo meu capital de graças, conceder-me esta graça. Olha que forma humilde, né? Você não vai dizer, Senhor, eu tenho um capital de graça aí, uma reserva. Não. Senhor, num trocado, pela tua divina misericórdia, pelo meu capital de graças, concedei-me a conversão do meu filho, a saúde da minha filha, o emprego do meu filho, o emprego da minha filha. Senhor, essa cirurgia que a minha mãe vai fazer, hoje nós queremos rezar pela mãe da nossa irmã, Maria Lúcia, né, que está hospitalizada, e queremos pedir pelo capital de graça que ela seja abençoada onde está, não é?
Então é esse o sentido do capital de graças. Nós recebemos graças pelo bem que nós fizemos e graças a Deus que nós nem lembramos desse bem, porque já está em Deus e ele vem até nós. Hoje, durante a oração do texto das batalhas vencidas, se lembre, você tem um capital de graças à sua disposição. Diga aqui para nós, com o Glauber aí, que está nos ajudando, como você se sente sabendo que tem um capital de graças à sua disposição. Isso é muito bom, isso ajuda a nossa fé, estimula. A gente às vezes, né, fica muito na questão do problema, fica muito na questão das dores, das dificuldades. A gente esquece que existem bênçãos também. Não é só o sofrimento, não é só a contradição, não é só a contrariedade. Deus me livre, né? Imagina se a nossa vida fosse só sofrimento. Não, nós temos bênçãos. Como disse a irmã Neide, nós temos graças diárias. Deus é muito bom conosco. Deus é misericordioso. Já pensou se Deus revelasse para mim e para você tudo que nós vamos passar nesse próximo mês de julho? Talvez nós ficássemos com medo de algumas coisas. E Deus faz o quê? Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez é melhor fazer isso. Então é muito bom saber que eu tenho um capital de graças pelo bem que eu fiz e que eu nunca aleguei, que eu nunca exigi de Deus, e que eu posso pedir essas graças ao Senhor. Eu posso pedir essas bênçãos ao Senhor. Eu e você temos um capital de graças à nossa disposição. A vida não é só sofrimento, a vida não é só cruz, a vida não é só destempero, a vida não é só aflições, doenças. Nós temos um capital de graças na paixão, morte e ressurreição de Jesus, no seu sacratíssimo coração, à nossa disposição, na sua divina providência. Eu e você temos um capital de graças. Irmão Emanuel, como é que eu rezo a Deus? Senhor, pela tua misericórdia, pelo capital de graças, concedei-me esta bênção, a cura da minha filha, o emprego do meu filho, a aprovação na faculdade da minha sobrinha, a cura do meu esposo, da minha esposa, a boa cirurgia desse parente, desse amigo, o capital de graças. Como é importante, como é bom nós sabermos que nós temos à nossa disposição um capital de graças. A vida não é só sofrimentos, lamúrias, contradições. É isso mesmo, e muitas vezes, por não saber disso, nós achamos que a vida é só sofrimento. Não. Você tem um capital de graças. E você pode usar desse capital de graças com muita humildade, pedir a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua providência, pelo capital de graças que é destinado a mim, ajudai-me nesta causa. O texto das batalhas vencidas já está proclamando isso. Tu nunca perdeste uma causa e a minha não será a primeira. O que é isso? O capital de graças que eu tenho direito. Agora, para mim acreditar nisso, eu tenho que me aceitar e sentir que Deus me ama. Porque se eu não acreditar que Deus me ama, eu não posso acreditar que Ele me guarda, que Ele me protege, que Ele me abençoa. Não é, irmã Neide? É, sim. A fé no amor de Deus. A fé no amor de Deus é grande. Uhum. Como é bom ter fé em Deus, né? Sem Deus ninguém vive, né? Isso. Bom, mas em alguns momentos da nossa vida, como ser humano, como o nosso comportamento humano, que é aqueles altos e baixos, e a gente sempre tentando ser um plano, né? Mas tem uma hora que bate desânimo no ser humano. Bate, às vezes, descrença. Às vezes, eu não estou dizendo que é a vida inteira. Mas principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente bate uma descrença. E às vezes acredita que as coisas só acontecem de ruim comigo, né? Não tem aquela situação. E nos dias que nós estamos vivendo, isso está aumentando. A gente está vendo pessoas sofrendo de tanta ansiedade. Nós estamos vendo gente aí com depressão. Estamos vendo ali gente querendo ou tirando a vida própria e etc. Então, qual é o outro caminho, além de estarmos aqui rezando um pelo outro, além desse caminho, além de buscar o conhecimento, qual outra forma, qual outro jeito, irmão, de a gente aumentar a nossa fé em Deus? E aí sim, porque quando o Senhor apresentou para nós, para todos nós aqui, o capital de graça que eu vou acumulando, que eu não sei o tanto, e eu posso até achar que eu nem tenho, né? Porque Deus é tão bom, que o que eu faço eu acho que talvez nem agrade, né? Mas como é que eu vou aumentar essa fé?
numa vida eterna, num Deus, irmão. Nos ajude aí. A minha preocupação em toda a minha vida consagrada foi e é com a catequese do povo. Quando as pessoas não têm o conhecimento dos pontos básicos da fé cristã católica, por exemplo, esse do Capital de Graças, é muito difícil a pessoa avançar. Eu me preocupo muito com a catequese das pessoas, porque quando as pessoas recebem a formação do que seja a doutrina católica, elas avançam, elas progridem, elas tomam decisões, não é? Quando elas conhecem como a doutrina católica funciona, elas vão na direção certa. Então, uma pessoa precisa entender os dados da fé para poder se utilizar deles. Por exemplo, o perdão da confissão de pecados. É preciso que as pessoas entendam a que nível esse perdão de pecados chega. Se o pecado é venial, se o pecado é mortal, não é? Os frutos de uma única comunhão meritória. O que acontece com a alma quando se comunga de forma meritória? Os frutos de uma vida de oração diária, que te capacita a intimidade com Deus. Então, a maneira da pessoa procurar esse capital de graça e viver de acordo com ele é ter um conhecimento básico do que é ser cristão católico. Se você foi educado e te ensinaram que você é só pecador, então isso te atrapalha muito. Que você merece todo o sofrimento que Jesus morreu na cruz por sua causa. Isso não é uma boa catequese. Não Aliás, é boa não é catequese, catequese, né, irmão? Porque nega a divina misericórdia, né? Eu e você, as irmãs, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ontem mesmo na comunidade, nós estamos no cerco de Jericó, e vou falar no final, ontem nós rezamos com as pessoas como ir se deitar como imagem e semelhança de Deus e como acordar como imagem e semelhança. Então, as pessoas ficavam surpresas. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, precisa que a gente entenda um pouquinho dos elementos básicos da fé católica. Observando assim, e a nossa bondade, ela pode até ser esquecida por nós e a gente nem sabe se a gente fez bondade. E Deus está contabilizando ou não, mas Ele está ali. E por muitas vezes na nossa vida, ocorrem situações que assim, como foi? Foi a graça de Deus, né? Sim. E aí, talvez foi acessado aquele crédito que a gente tinha e a gente não sabia. Não sabia. A gente não consegue contabilizar porque nós não temos que agradar o outro ser humano. Nós temos que agradar a Deus, né? Então, se é a Deus, só Ele sabe se eu agradei ou não. Mas essa história também que o senhor levantou, que só ocorre coisa ruim comigo, é isso mesmo, eu mereço isso mesmo, aí já é... Não. Aí, é uma negação do evangelho, né? Aí não conseguiu entender nada ainda da situação. Como o senhor falou, Deus é misericórdia. Ele é justiça, né, irmão? Ele é justiça. Mas ele é misericórdia, né? E quando ele não dá misericórdia, a gente tem uma ação muito boa. A gente vai na Nossa Senhora, né, irmão? Ah, sim, a corredentora, né? Aquela que agiliza as bênçãos, né? As graças vêm por ela, né? Na comunidade nós pregávamos, na Casa Mãe, que o que eu estou sofrendo é a base da graça que Deus está preparando para mim. Se não fosse essa situação, não viria a graça. Por exemplo, a doença de sua mãe, problema com seu filho, problema do desemprego. O que nós passamos é a matéria-prima da graça para nos abençoar. Então, se eu não estivesse passando por isso, eu não veria a graça estupenda de Deus. Entende? Eu preciso passar por isso porque constitui a base da graça que vem. Como é que Deus vai nos socorrer se nós não estamos precisando de socorro? Como é que Deus vai nos abençoar se não estamos precisando de bênção? Como é que Deus vai nos livrar se nós não estamos precisando de livramento? Então, o que você está sofrendo é a base da graça que está vindo na sua direção. Se console com isso. Se conforte com isso. Não é à toa. Irmão, para a gente começar a nossa oração, nós já demos bastante tempo para todo mundo compartilhar, deixar like, se inscrever. Já deu tempo demais, já, demais, né? Já. Mas aí eu vou aproveitar aí para você que ouviu tudo isso do irmão. Né? Isso é um privilégio, eu acho sempre um privilégio a gente ter o irmão, né? De vez em quando ele falta, mas faz parte. Não, só na primeira quarta-feira de cada mês. O padre disse que não quer mais o senhor lá não, viu? Porque ele quer que o senhor volte para cá. Assinei o contrato por 10 anos. Mas eu quero dizer assim, o que o irmão tá falando, e se você não tiver acreditando, fica pouco fácil. Aí hoje eu aprendi uma coisa, tem três coisas que só funcionam aberto. Só tem utilidade aberta. É o guarda-chuva,
né? Só tem utilidade se ele estiver aberto, Sim. né? O livro só tem utilidade para nós, para ler, se a gente abrir o livro. E a nossa mente. Se a gente não tiver aberto a ouvir essas explicações, se a gente não dizer assim, isso é verdade, isso eu creio, e o irmão não está dizendo que é neste ano, não. O irmão está carregando anos. E ele foi bem delicado aqui com o tempo. Ele falou só dos anos 60 para cá. Mas tudo isso que o irmão está falando são de centenas de anos e que ninguém conseguiu dizer que é mentira. Sim. Pelo contrário, são dezenas e dezenas de pessoas e centenas de livros explicando e dizendo tudo isso que o irmão está falando. E aí a gente fica na história de ficar duvidando. Ó, meu filho, você vai passar aqui, vai chegar na eternidade e não vai acreditar? Sim. Né, irmão? Tá na hora já, então faça como guarda-chuva, seja útil, mas aberto. Seja igual o livro, mas aberto. A sua mente esteja aberta a esses conhecimentos. E estamos aqui, eu fico muito feliz, viu, irmão? Amém.